Entrevista do século. Conversas para pensar a realidade e a transformação do Espírito Santo. Olá, bem-vindo, bem-vinda, bem-vindo. Eu sou o Vitor Taveira. Essa é a Entrevista do Século, direto do Estúdio 42B, aqui no Centro de Vitória. Essa e outras entrevistas estão no YouTube do Século Diário, também nas plataformas de áudio e no séculodiario.com.br. Acompanhe a gente. Hoje estamos com convidado aqui o Thiago Ávila, que é comunicador, socioambientalista, militante, conhecido por seu ativismo aí nacionalmente, né, nas ruas e nas redes. É um influencer do bem, podemos dizer assim, né? Do bem viver, né, Thiago? Então, bem-vindo, obrigado pela sua presença aqui. Obrigado, Vitor. Um prazer estar aqui. Acompanho há muitos anos o Século Diário, vejo a importância desse jornal, o trabalho que vocês fazem. Legal, vamos falar um pouco, né, sobre o Bem Viver, né? Tem um canal chamado Bem Vivendo, não é isso? Sim. E falar um pouco de uma história sua também, uma relação aqui com o Espírito Santo de tempos atrás, né? A gente está gravando aqui na passagem do Thiago para participar do seminário sobre água e saneamento, né, realizado pelo Sindaema, que é o Sindicato dos Trabalhadores dessa categoria, e também um debate com o Diretório Central de Estudantes da UFES e o Movimento Palestina Livre, ES. Thiago, eu queria que você começasse para falar um pouco para a gente o que é o bem viver, né? Quais são as tensões, as proximidades dessa ideia com as ideias tradicionais da esquerda. Sim. E também com como se pode interpretar, né, o capitalismo a partir dessa Sim. Muito legal, ideia. Vitor. Quando a gente pensa sobre o bem viver, a gente está pensando sobre uma forma diferente de conviver em sociedade. Porque o mundo que a gente vive, ele é uma sociedade estabelecida, onde existe exploração das pessoas, onde as pessoas simplesmente não colhem o fruto do seu trabalho, onde o fruto do seu trabalho é roubado por pessoas que alegam ter a propriedade daquele meio de produção. Então, quanto mais as pessoas trabalham, parece que mais pobres elas são, apesar do discurso meritocrático. E a gente vive também numa sociedade que oprime, baseado em gênero, em raça, em sexualidade, nacionalidade, tantas outras formas de opressão, mas também uma sociedade que destrói a natureza, que trata a natureza enquanto objeto de lucro. O modo de produção atual faz isso, né? Tanto explora trabalhadores, oprime trabalhadores, como expolia a natureza. Então, acabar com esses três grandes males demanda de nós pensar uma sociedade diferente da sociedade capitalista atual. E o bem viver vem nesse sentido, de que quais seriam os bons conviveres numa sociedade para a gente pensar o nosso lugar enquanto parte da comunidade. Será que o nosso caminho é sempre competir com o irmão do lado, ter que ser melhor do que ele, ter que não dormir, trabalhar enquanto os outros dormem, ter que ostentar mais bens de consumo? E isso é o sucesso, isso é a felicidade para as pessoas? A gente vive numa sociedade cada vez mais adoecida, então pensar os bons conviveres e a construção da felicidade passa por a gente questionar o que é essa ideia de progresso, de desenvolvimento, o que é esse conceito de abundância da sociedade capitalista neoliberal. Então, coloca a gente para pensar um mundo novo. E o bem viver ele vem numa construção originária dos povos desse continente, dos povos indígenas mesmo. O bem viver tem sua expressão no povo Quechua, por exemplo, que está em vários países da América do Sul, que fala do summa causa, onde o summa é a soma, a plenitude, a totalidade, e o causa é a vida. Então, a vida em plenitude, no fim a gente chama de bem viver, né? Mas outros povos, o povo Aimara também fala assim, o povo Guarani, que está aqui no Brasil e em outros 5 países, também fala do Tecoporã, da sociedade boa e bela, e sempre essa ideia, Vitor, de que a sociedade boa e bela que a gente pode construir, ela é construída a partir dos vínculos comunitários, dos bons conviveres, de cada pessoa colaborando da forma que pode, para uma sociedade livre da exploração, das opressões e da destruição da natureza, para a gente não pensar mais nós e a natureza, a gente enquanto parte da natureza, né? E de fato entender que nós não somos superior a todo o restante do ecossistema, os outros seres que coabitam com a gente esse planeta. Então, coloca a gente para questionar o que é desenvolvimento. Será que esse desenvolvimento, onde para o mundo o Brasil é sempre esse grande fazendão, essa grande mina a céu aberto, o caso do Espírito Santo é muito simbólico nisso, esse grande poço de petróleo, será que isso é o progresso? É esse que a gente tem que comemorar? É o PIB vindo da elevação do agronegócio, da elevação da exportação primária para o centro do sistema capitalista que a gente deve comemorar? Ou a gente tem que comemorar a diminuição da desigualdade, a gente tem que comemorar a elevação do nível de vida das pessoas, né? Então, o bem viver vem nesse sentido. Ele, de fato, é uma formulação que não é nova, na verdade existe muito antes, inclusive da história das revoluções, vem de muito antes do marxismo. Todo povo originário pensa nos seus bons conviveres. Na África pensa o Ubuntu, os povos de língua bantu pensam o Ubuntu. Na Palestina pensam o Sumud, por exemplo, a sua forma de resiliência, bom conviver ali, rebelde, é originário. Então,
todos os lugares do mundo pensam. Na Índia tem o Swadeshi, várias formas de pensar sua autossuficiência, viver com o que tem naquele bioma, né, integrado à natureza, enquanto parte da natureza. A esquerda tradicional, como vem da história das revoluções do marxismo, a gente é habituado a lutar para acabar com a exploração. Pouca gente da esquerda compreende que acabar com as opressões também é necessário, de gênero, de raça, de sexualidade, de nacionalidade. Eu acredito que isso é parte da mesma luta. E menos gente ainda entende que também precisa acabar com a destruição do planeta, que de fato nós estamos chegando no limite Agora eu acho planetário. que cada vez mais, né, ao contrário, né? Agora parece que é uma crescente, né? Está cada vez mais escancarado na nossa frente que os limites planetários estão cada vez mais chegando a um ponto de não retorno e que, se a gente quer pensar de fato numa transformação para o século XXI, tem que considerar que de fato nós estamos mudando a dinâmica do uso do solo, nós estamos perdendo a água potável disponível em forma líquida, que a ebulição climática que a gente vive penaliza a população mais pobre primeiro, majoritariamente negra e periférica, né? Porque, sinceramente, assim, né, Vitor, quando a pessoa pensa que falar de aquecimento global, de mudanças climáticas, de emergência climática não é pauta da esquerda, só a gente pensar quem que fica sem casa primeiro na enchente. Quem que passa calor na onda de calor? Quem que morre de frio na rua, porque não tem conforto térmico? Ou então quem bebe água mais envenenada? Aqui vocês têm o caso do Rio Doce, tantas situações. Quem que come comida mais envenenada, porque não acessa, não tem recurso para acessar alimento agroecológico? Então, no fim das contas, a gente está falando de uma questão de classe também. E, embora a esquerda, na sua totalidade, não tenha compreendido a importância disso, cada vez mais setores, como você falou, compreendem que é parte da mesma luta. Acabar com a exploração, com todas as opressões e com a destruição da natureza, e que só assim a gente consegue uma revolução que valha para todo mundo, que traga um século 22 e que mude a nossa relação com o planeta e com o bioma mesmo. Você trouxe uma questão importante, né, que o Espírito Santo é o segundo maior extrator de petróleo, né, aqui do Brasil, atrás só do Rio de Janeiro, os dois conformam aí quase 90%, né, da extração. Aqui tem inclusive uma campanha, né, a campanha Nenhum Poço a Mais, que fala na possibilidade de frear isso, que não parece uma realidade para os governos nacionais de forma alguma. Ao contrário, é uma aposta na Petrobras como motor de desenvolvimento do país, né? Isso está dado. Claro que o governo Temer e Bolsonaro tiveram uma outra relação. O governo Lula tem uma presença mais forte do Estado, inclusive está a polêmica agora, né? Colocada sobre a questão dos preços, dos acionistas, né? Exato. Para onde vai esse recurso. Mas, assim, como é que você entende esse processo? Até onde vai? O que a gente vai fazer, né? A gente tem o petróleo, a gente tem a necessidade de que o governo vai defender de que esse recurso do petróleo entre para investir, que o governo do PT colocou, né, na educação, mas você tem um colapso climático ali, uma emergência climática no horizonte, né? Sim. Como é que a gente deve lidar com isso? Essa é uma polêmica curiosa que também diz respeito ao momento que a gente vive enquanto sociedade, né? Porque falta diálogo do governo com os movimentos sociais para que a gente consiga perceber as evidências. Uma das evidências, Vitor, é de que essa ideia de que a gente retirar todo o petróleo do pré-sal, queimar ele, tentar usar 10% para educação, 10% para a saúde, a gente está falando de problemas ambientais que vêm com o aumento da concentração de carbono na atmosfera, que causa problemas de saúde muito maiores, por exemplo, que causa danos à sociedade muito maiores. Quando a gente fala que, por exemplo, 70% da população do Brasil poderia ter problemas com a elevação do nível dos oceanos. Quando a gente fala de todos os problemas que a gente vive com a poluição química e atmosférica. Quando a gente fala de todos os problemas que a gente vive com a mudança do ciclo da água, porque aumenta o período de seca e quando a chuva vem, ela vem para alagar, para inundar, para destruir, porque ela vem concentrada. Então, todos os problemas ambientais que vêm com a concentração de carbono na queima de combustíveis fósseis, ela é muito superior aos benefícios que daria pegar uma fração disso, porque infelizmente a correlação de força não permite que seja 100% nacionalizado e que isso vá diretamente para investimento social na sua totalidade. Ainda tem o lucro dos acionistas, que tem uma sede de lucro cada vez maior e que inclusive tentam gerar crise quando o governo tenta direcionar uma parcela desses lucros para investimento social. Então, eu de fato acredito que a descarbonização é necessária, as evidências apontam que abandonar os combustíveis fósseis é necessário. Agora, tem uma questão de que a Petrobras não precisa ser uma empresa só de combustível fóssil. Ela pode ser a grande empresa que capitaneia a transição energética justa. E isso é uma necessidade. Por isso que, inclusive, aqui os trabalhadores petroleiros são pessoas com quem a gente tem um diálogo excelente, porque eles defendem a Petrobras 100% pública, defendem o fim das privatizações de baixa intensidade, todo esse processo de desmonte que acontece há muito tempo, e é com uma categoria mobilizada que a gente consegue pensar uma transição energética. A categoria de petroleiros, ela não é uma categoria fechada para transição energética, ao contrário, eles sempre defenderam uma Petrobras que tivesse capacidade de ser a grande empresa gigante de energia,
O Brasil tem o maior potencial do mundo para energias alternativas, tanto para solar, eólica e todas as demais. E, ao invés disso, ainda está investindo nos combustíveis fósseis, ou então um modelo de megaprojetos com hidrelétricas que também causa um impacto muito grande a comunidades indígenas, a tantos outros lugares, como a gente vê Belo Monte, Santo Antônio e Jirau. Então, tem a possibilidade do Brasil ser a imensa potência socioambiental que tem vocação para ser. Mas para isso depende de um governo cada vez com mais força, com mais coragem de pautar os grandes debates e de fato, fazer uma transição energética. A Petrobras, na minha opinião, é estratégica para isso. Não é abandonar a Petrobras, sucatear a Petrobras e não abrir nenhum poço em detrimento disso. Mas de fato, não abrir nenhum poço a mais, mas destinar todo o recurso da extração de petróleo para uma transição energética justa. Justa com os trabalhadores que são dessa área, justa com a população das cidades que dependem dos royalties de petróleo, por exemplo. Então, são debates que estão acontecendo no mundo inteiro, de pensar formas de transição e compensação que não prejudiquem os trabalhadores, não prejudiquem as comunidades que dependem disso, mas que, ao contrário, traga um novo potencial, porque os empregos verdes gerados com a transição energética são muito superiores ao impacto da mudança da transição de empregos de abandonar os combustíveis fósseis. Então, é mais rentável economicamente. É um risco continuar investindo nos fósseis quando isso tem algumas décadas mais e quando a gente esgotar esse recurso, os outros países vão estar muito na frente já com a energia do futuro, né? Exato. A gente fica para trás, a gente perde os recursos e a gente está causando mal a nós mesmos, né? Porque a gente está emitindo combustível fóssil, colocando carbono na atmosfera aqui, poluindo os nossos biomas, e, enfim, ficando para trás na história da humanidade. A história da humanidade agora é fazer a transição energética e os países mais arcaicos ou mais protecionistas e egoístas com o futuro da humanidade estão insistindo nos combustíveis fósseis. Você teve com o Sindaema debatendo água também, né? Como é que foi esse debate? O que está sendo discutido, né? Falando da privatização da água, do acesso, você falou um pouco aqui, né? Das questões. Está cada vez mais limitado esse recurso que é vital. Quer dizer, sem ele não tem vida, não tem humanidade e outras espécies. É isso, né? Infelizmente, a gente vive um momento em que o sistema capitalista que a gente vive vai avançando, tentando mercantilizar tudo, né? Então, cada vez mais, a nossa vida é pautada pelo dinheiro. E o nosso acesso é pautado pelo dinheiro que a gente tem. E isso diz respeito à água. Só que a água não é um bem de consumo, que se eu não tiver, eu vou ficar triste, vou me sentir mal, mas vou continuar a vida. A água representa a nossa vida diretamente. Então, tem pessoas aqui em Vitória que não têm acesso à água nas suas comunidades, porque vivem em comunidades muito precarizadas. E só quem não tem acesso à água sabe o mal que faz a sua ausência, né? As pessoas, às vezes, subestimam de poder abrir a torneira e sair uma água ali, né? Mas, na verdade, tem muita gente no Brasil que não tem acesso à água. E essa dinâmica da privatização da água, ela acontece de várias formas. Acontece desde do roubo da água pelo agronegócio, que rouba 70% da água que é distribuída no Brasil, 22% vai para a indústria e só 8% vai para consumo urbano. E nesse consumo urbano tem uma desigualdade imensa entre bairros ricos e bairros pobres. Se a gente for pegar a Ilha do Boi, por exemplo, consumo de água lá e comparar também com a quebrada daqui de Vitória, a gente vai ver que existe um abismo, como em todas as cidades do Brasil. E tem cidades em que bairros ricos consomem 10 vezes o que é recomendado pela ONU, que é 110, 130 litros por habitante por dia. Tem bairros pobres que não consomem nem um quarto do que a ONU recomenda. Então, a gente está falando, de fato, de uma crise e que acontece aqui no Espírito Santo. A gente tem visto aqui no bairro da Penha, região do território do Bem, ali dos Morros, tem uma constante falta de água, né? O que é impensável em bairros como a Praia do Canto, Mata da Praia, Ilha do Boi. Por que sempre falta água na quebrada, né? Ficar algumas horas sem, né? Exato. Eu venho de Brasília, né? Na capital do Brasil, em 2017, a gente teve uma crise da água e a comunidade que ficava do lado do reservatório, de onde vinha 70% da água, ficou 9 dias sem água, do lado do reservatório. E o plano piloto de Brasília, que é a área mais rica, ficou 6 horas sem água, no mesmo processo de crise da água, né? Então, tem uma questão de classe mesmo, porque todas as crises desse sistema, Vitor, capitalista, quem paga a conta é a classe trabalhadora, mais pobre, os animais não humanos e o restante da natureza. A gente pode falar da crise da água, pode falar da crise sanitária, quem que morreu mais na Covid, porque pegava um ônibus lotado, porque não podia deixar de trabalhar. A gente pode falar da crise econômica, quem que, no fim das contas, perde seus direitos trabalhistas. E tem essa maquiagem do capitalismo também, se a gente for olhar nesse debate, como você estava falando, quer dizer, o uso doméstico da água, ele, se eu não me engano, é coisa de 2%. É muito pouco. Do total. Então, fica aquelas campanhas, poupe água, quer dizer, não que não precise, óbvio que todo mundo tem que contribuir, né? E a gente sabe o que é realmente a escassez de água. São Paulo passou por isso alguns anos atrás, né? Então, assim, é um cenário muito complicado, mas que não está aí o grosso da água, né? Não basta você fechar sua torneira, economizar,
tomar o banho, desligar, ok, faça isso, mas isso não é a solução do problema, né? Sim, como você falou, e ninguém aponta o dedo para quem é responsável. Exato. E esse processo de privatização também tem sido questionado no sentido de que um serviço público passar a ser executado por iniciativa privada, isso está acontecendo, né, no Espírito Santo, no Brasil e tal. Em alguns países do mundo, inclusive, isso foi revertido, né, foi privatizado, foi desprivatizado, por causa dos problemas que colocam essa população que você falou, que, né, não recebeu, a situação mais vulnerável ainda, porque os investimentos onde não há retorno, sim, né, que é o que o público faz, é oferecer a universalidade. Agora, onde não há retorno, vai ter menos intenção de investimento, né? Então, você vai privatizar o filé mignon, na verdade, como eles dizem, né? Vai entregar as áreas nobres mais lucrativas e a área mais custosa vai acabar continuando com o poder público tendo que fazer ou ser desassistido ou menos assistido. Exatamente. Quem dera todo mundo tivesse essa compreensão, né, Vitor, de que é falso esse discurso sobre a privatização no Brasil, é falso em todos os aspectos. O que eles dizem é como se fosse aquela lógica de matemática de padaria. O governo tem um bem, mas precisa de dinheiro, então vende aquele bem para poder fazer os investimentos que quer. Quando, na verdade, é o oposto. O governo tem um bem que cumpre uma função social importante, o interesse privado vem, começa a incidir sobre aquele bem para sucatear ele, para ele começar a atuar como interesse privado, para começar a fazer terceirizações e privatizações de baixa intensidade, para desmoralizar as organizações de trabalhadores deles, para desmoralizar na prestação de serviço e perder a opinião pública com a população, o carinho daquela empresa com a população, até que conseguem gerar um ambiente de uma privatização. A privatização e o leilão orientado para os grupos econômicos deles ali, da classe dirigente, que se ajeita entre si ali para ver quem ganha esses leilões, e sempre beneficiando pequenos grupos, um punhadinho de gente. Eles pegam dinheiro emprestado com a gente para comprar o que é nosso, a partir do BNDES, dos bancos públicos. Infelizmente, os bancos públicos financiam as privatizações no Brasil, que é um contrassenso, porque se a gente precisa de dinheiro, a gente podia emprestar para a gente mesmo, né? E não emprestar para ele, tomarem o que é nosso. E depois que eles fazem essa compra fraudulenta e lesiva para a gente, acontece sempre a mesma coisa, em todas as privatizações. Demite trabalhadores, precariza a vida, intensifica o trabalho dos que estão lá, piora o serviço, aumenta a tarifa e nega o serviço para as comunidades mais precarizadas, toda vez. E aí eles começam a chantagear o Estado para ter mais benefício, para ter mais isenção, desoneração. Se o governo não dá, eles abandonam comunidades periféricas. Se o governo dá, vai essa sangria cada vez maior. A gente vê isso no transporte público, a gente vê isso na água, no saneamento, no sistema elétrico, em tudo. Até que chega um momento, Vitor, que acontece o que você falou. Comunidades, por exemplo, no estado de Tocantins, que privatizou, a companhia ficou com o filé mignon das capitais das grandes cidades, abandonou os pequenos municípios, tiveram que criar uma nova empresa de água e saneamento lá para cuidar dos pequenos municípios deficitários, porque de fato precisa do subsídio. A gente está falando de água e saneamento, né? O que torna a questão mais complexa e mais grave ainda, né? E uma coisa impensável, assim, se a gente for pensar, o Brasil tem 1/7 da água do mundo, a água potável disponível em forma líquida. É o país mais estratégico em relação à água. E o maior aquífero do mundo está na Amazônia, o sistema aquífero da Grande Amazônia. É 4 vezes maior do que o aquífero Guarani, que as pessoas falavam que era o maior do mundo. E era, até descobrir o da Amazônia. Só que em Manaus, na capital do estado do Amazonas, tem 600 mil pessoas sem acesso à água. É uma coisa impensável, cara, impensável. Estão em cima do maior aquífero do mundo e o sistema privatizado lá nega acesso à água a 600 mil pessoas. Então, é uma coisa tão absurda de que a pessoa pode estar do lado da maior abundância daquilo na vida dela, só que ainda assim a dinâmica privatizada nega o acesso, porque você simplesmente não tem a capacidade econômica de acessar aquilo. Então, a gente vê que as privatizações são, de fato, uma farsa e elas acontecem desse jeito mesmo, lesando as pessoas, falando que privatiza que melhora, porque, de fato, o público, sem a gestão popular, ele tem problemas. Nós temos que cobrar e fiscalizar. Mas nada pior do que mercantilizar aquilo dali, né? E que, de fato, negar e ignorar totalmente o acesso às pessoas. E é como se os gestores estivessem reconhecendo a própria incompetência. Falou, eu não sou capaz de fazer uma boa gestão, vou entregar para eles do privado que sabem. E geralmente quem faz isso são gestores que foram do privado. Exatamente. Né? E aí, se eles não querem ser gestores do público, para que eles se candidatam a governos, por exemplo? Eles que renunciem, se eles não querem gerir o público, né? É curioso. Não, e também entra numa questão que você estava falando da água, né? Na questão da própria reposição, né? Sei que lá do centro do país, ali, o centro-oeste, o Cerrado, está sendo devastado e ali é um grande lugar de recomposição dessa água potável, né? Que vai infiltrar no solo e que, com o plantio principalmente da soja, né? Isso está sendo devastado, né? Então, enfim, é uma questão sistêmica, né? Que não pode ser pensada só, né?
na ponta final, né? Sim. Tu sabe, Vitor, em 2018 a gente fez o Fórum Alternativo Mundial da Água. Naquele momento era o maior evento de defesa da água do planeta. A gente juntou milhares de pessoas em Brasília num evento paralelo de oposição ao Fórum das Corporações da Água, que Nestlé, Coca-Cola, Engie e outros gigantes da água no mundo organizam. E a gente, nesse evento, a gente pensou 5 saídas para a crise da água, que envolve o que você falou. Não é só falar de água, não. A gente fala de sociedade. E falava a defesa dos biomas, porque a gente não defende a Amazônia, o Cerrado, a gente não tem nem a evapotranspiração da Amazônia, nem a infiltração no solo que o Cerrado promove, né? A caixa d'água do Brasil. Mas também, além da defesa dos biomas, envolve educação ambiental, envolve a defesa do setor público para não atuar com o objetivo do lucro, envolve também políticas de transição, pensar agroflorestas para plantar água, pensar reforma agrária, pensar projetos de saneamento ecológico, tipo bacias de evapotranspiração, círculo de bananeiras, técnicas agroecológicas mesmo são boas. Nem sempre vai ser uma grande estação de tratamento de esgoto numa comunidade. Às vezes uma técnica agroecológica vai ser melhor. Além disso, pensar, sem dúvida nenhuma, a gestão popular. Tudo. As pessoas, às vezes, têm essa ideia, uma ideia muito equivocada de falar assim, se o povo se meter, vai dar errado. Tem um ditado muito estranho, que é panela que muita gente mexe, a comida sai ruim. E pode até ser verdade na gastronomia, mas na gestão popular das coisas é sempre muito melhor. E todas as vezes que o povo foi envolvido nas decisões diretamente, as decisões foram muito mais orientadas para o bem comum e não para o lucro de um pequeno punhado de gente ou para benefício pessoal. Então, a gestão popular da água e de tudo na sociedade é muito melhor. Eu acredito numa sociedade onde o povo manda e o governo obedece. Deveria ser assim em tudo, né? E para a crise da água também. Então, de fato, dá para resolver a crise da água, mas é fruto de um sistema e que lutar por isso a gente está lutando, de fato, de uma forma antissistêmica para construir novas formas de sociabilidade mesmo. Você falou uma questão importante, que é a participação social, que é uma questão evidente na transição do governo Bolsonaro para o Lula, né? Sim. E o contrário, né? Na transição do impeachment, golpe contra Dilma Temer, quer dizer, o desmonte das políticas e a remontagem nos governos do PT. Sim. Ponto positivo. Porém, você falou de uma outra questão antes lá, que guardei aqui, que você falou que faltava coragem para fazer as políticas de transição energética. Exato. E você acha que está faltando coragem para o governo hoje? Como é que você está vendo esse cenário aqui no Brasil? É uma situação difícil que a gente vive. Não só para a transição energética, para tudo, no né? Geral, Porque... no geral. O Brasil vive uma situação muito particular, de que nós temos tudo para ser uma potência gigantesca no mundo. Assim. Toda vocação que a gente tem, vocação de grandeza, ela pode ser aproveitada ou ela pode ser ignorada. E uma forma de ignorar essa potência é a gente se manter nessa lógica de um suposto modelo de desenvolvimento, seguir sendo primário exportador, seguir sendo fazendão, grande poço de petróleo, grande mina a céu aberto, grande cassino para especulação financeira e fazer pequenos investimentos sociais com o que sobrar disso aí, com o que sobrar da mesa dos gigantes, né? Mesmo usar esse pouco que sobra para fazer investimento social já é uma mudança do Brasil que sofre com a fome ainda, né? Fruto do governo Bolsonaro, do governo Temer e de governos anteriores que o ciclo dos governos do Partido dos Trabalhadores foi lutando para acabar com isso. Mas isso não muda consideravelmente, não transforma a realidade das pessoas, não muda a fato dela ser explorada, dela ser oprimida e da natureza estar sendo destruída. A mudança real do cotidiano, que impactaria o cotidiano das pessoas, vai além de ter maior poder de consumo. Ela precisa, de fato, mudar as relações de produção. O que você faz, o que você produz, para quem você produz, quem fica com o dinheiro, com o fruto que você produz. Então, o governo do Partido dos Trabalhadores tem essa capacidade de ser um governo melhor do que todos os governos só pensam a expoliação e o lucro. Mas ele ainda não faz uma revolução. E aí, a vocação de grandeza do Brasil, ela permitia mais. Só que a correlação de forças ela é justificada nisso, de que não temos maioria parlamentar. Nesse momento, nós estamos tentando impedir o avanço da extrema-direita. E, de fato, esse é um argumento válido, mas nem todos os países adotam a mesma medida para lidar com esse problema. Quando a gente pega um país vizinho, por exemplo, como a Colômbia, o governo de Gustavo Petro tem uma correlação de forças parlamentar ainda pior do que a correlação de forças do Brasil, do governo Lula. Só que a saída que o governo colombiano, que os movimentos sociais na Colômbia adotaram para lidar com isso é diferente, que é uma saída de mobilização permanente. É uma saída de disputar as ruas, não só os votos no parlamento, mas disputar a consciência da sociedade a partir de uma mobilização intensa. E com isso, o Gustavo Petro tem conseguido fazer mudanças muito grandes, seja mudanças, por exemplo, na estrutura militar, da tutela militar do Estado, que era um país que era uma bota do imperialismo mesmo, a bota da OTAN aqui no nosso continente, conseguiu enfrentar problemas estruturais da sociedade muito maiores, conseguiu ter posições ainda mais radicalizadas e mais veementes sobre a questão da Palestina, por exemplo, que é o genocídio que está acontecendo. Então, no fim das contas, a gente vai vendo que o governo da Colômbia, com problemas semelhantes ao governo brasileiro, adotou uma estratégia de mobilização e tem tido um resultado melhor.
E isso é um parâmetro para mim, de que, de fato, se o governo Lula topasse um processo de enfrentamento maior e o uso da força política que tem, o Lula é uma liderança gigantesca, que tem um potencial assim que é único no mundo nesse momento, considerando o chefe de Estado do mundo, o Lula tem uma potência única. E ele pode usar isso para essa vocação de grandeza, para se tornar um dos gigantescos da história, como Mandela, como Gandhi, como tantas outras pessoas, ou pode se apequenar e aceitar um governo de conciliação que muitas vezes vai frustrar uma parte da sua base social, que muitas vezes vai acomodar os movimentos sociais, de acreditar que não está no momento de fazer grandes mobilizações, porque gera mais problema para o governo conseguir fazer a sua conciliação, e isso é um caminho de gerar problemas para a gente, para o nosso futuro. Agora, enfrentar, eu acredito que o Lula tem esse potencial de chamar o Brasil para fazer esses grandes enfrentamentos e mudar de fato a nossa realidade. Esse é o caminho que eu acredito que seria o melhor, é o que eu defendo que seja feito. E você acha que pode ser feito? Que vai ser feito pelo Lula? Pode ser feito, eu não acredito que vá ser feito. Então, cabe a nós. O Frei Beto, que sempre foi um aliado histórico do governo petista, sempre falou, olha, lidar com o governo é igual cozinhar feijão, só funciona sob pressão. Então, mesmo os nossos governos aliados, nós temos que pressionar. E é muito difícil cobrar que o Lula, por exemplo, tenha uma posição mais veemente de romper relações com Israel, se o movimento popular no Brasil, os movimentos sociais não se mobilizarem também, né, e demonstrarem um apoio forte à causa palestina. Não dá para o presidente não pode ser a vanguarda sozinho, né? O presidente tem que expressar a vontade popular ali e atender a vontade popular muitas vezes. Então depende de nós. A situação de mobilização no Brasil não está muito fácil, né? Temos muito que resolver em relação à esquerda. O governo Lula nas relações internacionais, por exemplo, ele poucas vezes desaponta, mas na política local, muitas vezes ele ainda está atrás da vontade dos movimentos sociais. Por exemplo, quando não topou um processo de enfrentamento maior agora nos 60 anos do golpe, né, do golpe militar de 64. Esse é um dos exemplos. Né? Ou então, ceder muito em questão de privatização de presídios e outras coisas. Né? Parece que ele fala, pressionem aí que de repente eu aceito. Ele não fala, vamos pressionar, né? Mas parece que ele joga na defensiva, né? Várias vezes ele falou, cobrem meu governo, vão para as ruas, porque sem isso fica difícil para ele também. Mas é isso, né? Tem um trabalho pedagógico do Petro na Colômbia, realmente ele chama, né? Ele chama a população, como o Chávez fez na Venezuela. Né? E sabe que até o próprio PT fez na década de 80, quando teve a Assembleia Nacional Constituinte, de mais de 500 deputados, o PT tinha, a esquerda, não só o Partido dos Trabalhadores, tinha pouco mais de 50. Ou seja, tinha 10% dos parlamentares. E ainda assim conseguiu, com uma mobilização permanente, alavancar sua força. A Constituição de 88 ela é muito mais progressista do que seria se meramente fossem só votados ali pela correlação de força da Assembleia Constituinte. Mas era a mobilização que fez a diferença. As pessoas, depois de ter derrotado a ditadura, mesmo os políticos de direita da Constituinte não viam como impedir aquelas mudanças, como a criação do SUS, como a política de reforma agrária que estava na Constituição, como a demarcação de terras indígenas. Então, é o povo que faz a mudança, né? Não à toa essa Constituição que se lutou tanto nos governos anteriores para desfazer de alguma maneira, desmontar, né? E não foi possível, né? E, grosso modo, teve algumas reformas, a essência dela está preservada. Sim. Agora, como é que você está vendo esse processo desse ano de eleições? Vamos ter mais eleições, quer dizer, o Bolsonaro está aí com muitos problemas, ele e família, né? Sim. Mas parece que a extrema-direita é uma força que não vai, enfim, não vai ter dificilmente vai ter uma grande derrota, né? Pode perder algum espaço, mas assim, ela é a força que vai polarizar com essa esquerda moderada, né? Não é a centro-direita e parece que não é a extrema-direita que está colocada. O que você acha que a gente pode esperar dessas eleições? Qual que você vê a importância dela como nesse processo, né, de definição política do país? No fim, Vitor, eu vejo a polarização política no Brasil, ela pautada por dois grandes blocos. Um bloco conservador, que tem a extrema-direita, mas também tem a direita liberal, que não necessariamente dialogam entre si, né? Inclusive a extrema-direita ocupou eleitoralmente o espaço da direita liberal depois do golpe do Temer. Enquanto a direita liberal apoiou o golpe e casou com um governo que tinha 3% de aprovação do Michel Temer, a extrema-direita veio com um discurso antissistêmico, falando que era contra tudo que está aí, e tomou todo aquele espaço. Também com muita fake news, com o roubo de dados em massa, todo o Steve Bannon, Cambridge Analytica, tudo aquilo que a gente conhece bem. A direita liberal nunca conseguiu tomar isso de volta. Eu vi ao longo dos anos, desde o golpe de Temer, eu vi a direita liberal tentar emplacar várias figuras públicas e não conseguiu nada. Não conseguia com a Aécio, não conseguia com Tebet, não conseguia com Luciano Huck, não conseguia com sei lá quem, com Eduardo Leite.
Cara, eles tentaram com o Moro, até Rodrigo tentativa com o Moro. Maia, Eles tentaram Maia. tudo, tentaram de tudo e não conseguiram emplacar ninguém. E já a extrema-direita emplacou, pegou uma força eleitoral extrema e garantiu também uma força social, também mobilizando esses setores, pelo menos ali 20%. E a vitória de Bolsonaro sem apoio de grandes partidos, sem tempo de televisão, é um marco, né? Quer dizer, eles hackearam esse processo. Eles conseguiram conquistar uma hegemonia do pensamento social. Exato, né? exato. Não foi uma vitória pequena, não. E agora a gente ainda está nesse processo de que a família Bolsonaro está fragilizada. De fato, eu vejo muito desespero em algumas das ações deles. Só que a extrema-direita, enquanto força política, vai buscando seus sucessores. Aí tem Tarcísio, tem Zema, Nicolas Ferreira, várias outras pessoas buscando ali, a própria Michelle Bolsonaro, que não está um pouco mais isenta dos processos de criminalização justa que eles estão sofrendo, né? Porque, de fato, eles cometeram muitos crimes. Então a gente vai vendo a extrema-direita tentando permanecer com essa força social que tem força eleitoral. Não vejo motivos para ter uma mudança muito severa em relação ao que foi em 2022. De fato, acredito que uma luta dos movimentos sociais da esquerda é possível derrotar a extrema-direita em muitos lugares, mas que eles ainda vão ter um espaço relevante. E, de fato, para ter uma mudança de fundo mesmo, uma derrota estratégica à extrema-direita, nós precisamos resolver problemas também que envolvem a esquerda. Por exemplo, a perda da territorialização, da base social, porque onde havia uns núcleos de base, por exemplo, dos movimentos periféricos, das pastorais, por exemplo, da Igreja Católica, das comunidades eclesiais de base, ou onde o movimento sindical estava muito forte, ou onde o movimento popular estava muito forte na campo ou na cidade, muitas vezes esse espaço foi ocupado pelas igrejas neopentecostais e provendo serviço social diverso, né? Pô, quando a gente tentar virar um voto numa rodoviária de uma cidade, e falava sobre o fascismo e todo o risco que vinha com o Bolsonaro e todo o processo de exploração que ia aumentar, de opressões, de destruição da natureza, depois que a pessoa entendia que isso era ruim para ela, mas ela chegava em casa e era o pastor que ia conversar com ela, o cara que levou a cesta básica quando eles estavam passando fome, o cara que levou o casal para um retiro quando o casamento estava em crise e que levou o filho para o coral e que a outra filha está fazendo a aula de reforço lá na igreja. Então, no fim das contas, é um convívio social e uma relação cotidiana que gera um vínculo de confiança muito superior ao que a esquerda tem sem territorialização. Então, se a gente não resolver isso, não tem projeto de transformação que avance. Isso tem aquela fala famosa do Mano Brown e tantas outras, né? Mas a verdade é que a esquerda sempre soube disso. O Partido dos Panteras Negras fazia todo dia de manhã café para 2.400 crianças porque estava matando a fome, mas estava conversando com os pais, né, com as mães, fazia serviço de clínica de estética, acompanhava as batidas policiais, armados, inclusive, para evitar a letalidade policial lá da comunidade negra, justamente para prover serviço social, gera vínculo de confiança, e se a gente não tem convivência comunitária, a esquerda muitas vezes não vai estar nem com a linguagem adequada para atingir aquelas pessoas. Às vezes, uma coisa que me frustra, Vitor, é que às vezes a gente está defendendo uma coisa que é diretamente relacionada ao interesse de tal comunidade, mas às vezes a forma das pessoas falarem, porque estão tão distantes daquela realidade, a pessoa nem entende aquilo, né? Então, é a convivência que gera essa capacidade de vínculo de confiança para as pessoas acreditarem naquela mensagem, construírem juntos, serem protagonistas daquilo, mas também da própria esquerda entender quais são os problemas reais que afetam as pessoas. Porque às vezes a gente pode estar achando que o problema é mas aquela comunidade sente aquela dor de outra forma. Né? A gente tem percebido, eu vejo aqui pelo Espírito Santo também, a gente tem um eleitorado progressista meio cativo, e mais ou menos esse eleitorado difuso, mais constado principalmente na classe média, é que tem elegido parlamentares. Quer dizer que alguns, né, existe toda uma base sindical, movimentos sociais, que são esses votos, mas esse voto territorializado, as associações de moradores, cada vez mais elas têm sido instrumentalizadas pela gestão de turno, assim, Sim. que vai se trocando, e que a maioria é de direita, e está 90% ali das lideranças comunitárias a serviço do prefeito de turno, que vai dar algum retorno para ele, que vai dar algum capital, porque ele quer ser candidato. Então, essa disputa também não me parece que isso mudou nos últimos anos. Embora a esquerda fale sempre, precisamos retomar o trabalho de base, não parece que há uma decisão dos partidos e um investimento político, aí estou falando investimento também financeiro, político, trabalho, tempo, militância, de estar nos territórios, né? Eu vejo a mesma coisa. A mudança de força social e eleitoral da esquerda de 2022 para cá, eu vejo como muito pouco. De fato, eu vejo que teve alguns avanços. Por exemplo, quando a gente vai abrindo a caixa de Pandora do que foi a gestão Bolsonaro, né? E a partir do momento que ele não tem mais controle do Estado, que ele não tem mais tanta capacidade de pressão sobre o judiciário, algumas coisas vão ficando mais evidentes. Mas ainda assim,
a força social e a força eleitoral da esquerda me parece que ainda está no mesmo patamar, com capacidade de vitória, mas que a extrema-direita ainda tem uma força. E eles também têm os instrumentos deles, né, para buscar tentar vencer. E o principal instrumento que a extrema-direita tem, a direita liberal não faz isso, mas a extrema-direita é o discurso antissistêmico, de dizer que eles são contra tudo que está aí, que eles precisam acabar com a política como ela é, sendo que, na verdade, eles são talvez o retrato mais cru do que é a política, a politicagem deles, né? Que é, de fato, benefício pessoal, é a corrupção, é se vender para os mais ricos, é de fato, atuar contra o povo, né? O estelionato eleitoral. A extrema-direita é o maior exemplo disso. Governos que mais aumentam a taxa de exploração da classe trabalhadora, que mais destroem a natureza, que mais se envolvem em atos de corrupção, são a extrema-direita. E logo eles que falam que são contra tudo e contra todos. Só que enquanto a esquerda não for verdadeiramente antissistêmica, de falar, poxa, essa democracia que está aí, ela ainda não serve para a juventude preta e periférica, não serve para os povos indígenas. Esse povo nunca houve paz, gente. Né? Não dá para dizer que a gente vive em paz numa situação de país que tem uma letalidade policial maior que países que estão em guerra. Né? Então, a gente precisa, de fato, assumir um discurso de que nós, quem temos interesse real em transformar a vida do nosso país, para a nossa classe, e enquanto for a direita quem monopoliza esse debate, a gente tem uma perda de conexão com as comunidades periféricas que mais sofrem com esse sistema. É curioso que alguns grupos de extrema esquerda, assim, mais à esquerda, estão ganhando uma força, um nível de organização maior, inclusive partidos que não têm relevância eleitoral e talvez nem estejam preocupados nesse momento com a questão eleitoral, né? Eles têm ganhado alguma força social ainda muito pequena, nada nem próximo, né, do que é o bolsonarismo. E também que essas ideias estão voltando pela internet, pessoas como você, como outros influencers, para dizer assim, né, que estão trazendo essas ideias radicais, né, para um debate e está atraindo uma juventude. Né? Agora, esse processo ainda parece que talvez ainda seja pequeno, né, para o que precisa representar para fazer uma disputa real do imaginário. Né? E, nesse sentido, tem essa dicotomia, porque quem também não está tão preocupado com a eleição talvez seja mais dedicado a um trabalho de base, porém sem uma estrutura, né? E onde há uma estrutura política e financeira, enfim, de mecanismos, há muito olhar para a eleição e pouco olhar para esse trabalho de base. Ou seja, só funciona na hora da eleição. Aí você cria um comitê de não sei o que lá de bairro, aí você cria não sei o que lá, mas é sempre assim, no ano eleitoral ali em cima. Né? Exatamente. E aí a gente tem pouco instrumento para dizer que a comunidade está errada quando fala só aparece aqui de 2 em 2 anos, né? Porque, no fim das contas, se a esquerda assume essa postura eleitoreira, fica difícil. E o que você falou muito bem, assim, muitas vezes as organizações estão mais focadas na construção de enraizamento territorial genuíno, de construção de formação política para, de fato, compartilhar e aprender e fazer síntese ali de teoria revolucionária, gente. A gente falar de fato, nós precisamos destruir o sistema capitalista como ele é, nós precisamos acabar com o agronegócio, nós precisamos ter nenhum poço a mais de petróleo e uma transição energética justa, capitaneada pelo setor público, que não tem problema nenhum ser a Petrobras, se ela é a maior empresa do nosso país. Né? A gente poder falar de fato que nós precisamos ir na raiz das coisas, sabe? Quando as pessoas me chamam de radical, eu vejo isso como uma crítica bem elogiosa, porque radical é ir na raiz dos problemas. O que eu não sou é intolerante, o que eu não sou é desrespeitoso com as pessoas. Na verdade, o projeto que a gente tem é de amor e respeito e paz genuína, né? Paz verdadeira. Então, é legal ver que cada vez mais pessoas aceitam isso, aceitam um retrato muito cru da realidade, uma análise muito concreta e uma proposta de resolução revolucionária, porque, de fato, só com a revolução que acabe com o Estado como ele é feito hoje para defender a classe dirigente, a classe burguesa que domina, que explora, oprime e destrói a natureza, só assim a gente vai conseguir transformar o nosso país. Ter a coragem de dizer isso e ver que as pessoas estão aceitando e acreditando também elas mesmas que esse é o caminho, é reconfortante. Mas aí isso precisa sair do like para uma mobilização real. Né? Então, isso falta estrutura. Muitas vezes as organizações políticas ainda são muito pequenas, da esquerda radical, né? Onde eu me situo. Eu, de fato, me considero um militante da esquerda radical. E a gente falou do campo do bloco conservador, que tem a extrema-direita e a direita liberal. No campo progressista, a gente tem centro-esquerda, tem a esquerda moderada e tem a esquerda radical. E muitas vezes a esquerda moderada, ela está mais preocupada em gerir o sistema como ele é hoje, tentar pequenos avanços, do que, de fato, avançar para uma politização, porque também, inclusive, coloca em risco a sua capacidade de controle e de liderança sobre esse processo. Né? Então, temos desafios. Você já foi até candidato, né, com mandato coletivo, você tem atuado aí na política partidária, pensa nesse espaço a ser ocupado?
Sabe, Vitor, eu recusei ser candidato a minha vida inteira e passei a aceitar nas 2 últimas eleições do DF a partir dos mandatos coletivos. Eu considero essa uma lógica muito bonita, assim, de você despessoalizar, dividir o salário, pensar a governança a partir das assembleias populares, não a partir de um ser iluminado. Eu gosto muito quando as pessoas seguem o trabalho que eu faço e tudo, mas eu não gosto da lógica do personalismo, porque isso é antipedagógico. Se a gente acredita que alguém vai resolver nossos problemas, a gente está abandonando o principal setor, do principal fator da revolução, que a revolução é feita pelas maiorias sociais, pô. Então não é ninguém resolver o nosso problema, é nós juntos, enquanto classe, lado a lado, resolvendo o nosso problema. E às vezes a eleição é pouco pedagógica, às vezes é antipedagógica nesse sentido, porque pensa, poxa, tentamos tudo nas nossas lutas, não conseguimos nada, então vou apertar o botão aqui, vou ver se agora com essa vitória eleitoral as coisas mudam. E não é assim que as coisas foram transformadas, né? Então, no modelo de democracia burguesa que a gente vive, que só tem esse nome de democracia para ser gentil, porque, na verdade, ela mantém as estruturas, né, de uma sociedade que não é feita para a nossa classe, ela tem o limite do processo eleitoral. O sistema político que a gente vive, ele é podre, como a gente vê, e ainda assim nós temos que disputar. Eu não sei em relação à minha figura, eu não sei se eu topo isso de novo, mas eu tenho o benefício dessa vez de que no DF não tem eleições. Aqui é um problema, na verdade, que a capital do país é onde menos se participa politicamente. Lá só tem eleições a cada 4 anos, você não escolhe prefeitos, vereadores, você não escolhe nem o administrador das regiões lá. E por isso, talvez seja um dos lugares mais desiguais do país, é um lugar, de fato, com segregação socioespacial, problemas terríveis, que quem pensa aquela ideia de uma cidade perfeita, de servidores públicos, bonitinha, não tem a menor ideia do que é a capital do Brasil que a gente vive, né? Mas que já é a 3ª maior metrópole do país, inclusive, né? Mas lá não tem eleição, então eu vou focar em apoiar a luta contra a extrema-direita no Brasil inteiro, fortalecer nossos laços, nossa por outro lado, é um lugar muito estratégico de luta, né? Sim, é fundamental, porque é ali que está o centro do poder e é ali que estão as grandes mobilizações, sim, inclusive, e tudo mais. Sim. Agora, sobre mim, eu sinceramente não sei se eu topo, quero fazer muita luta até lá, até precisar me confrontar com essa decisão de novo. Espero não precisar pensar nisso por muito tempo. Ganhou um tempo, né? Agora. Legal. E assim, queria que você contasse um pouco da sua relação com o Espírito Santo, que você chegou a falar lá nas suas redes, né? Que teve por aqui anos atrás, que tem um significado especial. Conta pra gente um pouquinho. Cara, eu acho que eu nunca contei isso na internet. Assim, eu citei ontem nos stories ali, mas eu acho que eu nunca contei isso num vídeo, por exemplo. Em 2009, nós estávamos num processo, Vitor, que era a luta do Fora Arruda. Não sei se o Brasil inteiro ficou sabendo de uma caixa de Pandora do Democratas, do partido, que o governador e o vice-governador estavam pagando R$420 mil para cada deputado aprovar o plano diretor, porque o vice-governador, o maior construtor da cidade, queria construir bairros ricos em todas as áreas de Cerrado, despejar comunidades pobres, uma coisa terrível. Então, o plano diretor foi aprovado nessas circunstâncias. Só que depois disso, saíram os vídeos dos deputados recebendo esse dinheiro. Então, era deputado enfiando dinheiro na meia, outro enfiando, a outra botando na bolsa, deputados fazendo oração, agradecendo a propina que eles estavam recebendo e tal. Então, aquilo ali foi um escândalo terrível, né? E quando aconteceu aquilo, nós fizemos o que o movimento social tem que fazer, que é aumentar essas contradições. Então, nós ocupamos a Câmara Legislativa e ficamos lá vários e vários dias, travamos o processo do Distrito Federal falando: enquanto não derrubar esse governador, não tem conversa. Então, era fora Arruda a pauta do movimento, né? Só que o governo responde das piores formas, né? Então, era uma repressão, uma criminalização terrível, assim, de passar com cavalos em cima da gente, assim, muito, muito violento. E também tem um processo que vai além da estrutura judicial, né? Uma perseguição extrajudicial, ameaças e agressões, que a gente sofria muito, cara. Então, eu sofria muita ameaça no trabalho, em casa e tal. Eu era um jovem de 23 anos, né? Mas aquele processo ali que não tinha uma liderança específica, né? Mas tinha várias pessoas muito dedicadas, eu era uma dessas, e que eram muito atacadas. E aí eu sofria muita ameaça do próprio coronel da polícia, assim, era uma coisa terrível, cara. E aí chegou um momento que era final de ano, em dezembro a gente fez atos, fazia barricadas e fechamento de via e tudo, e atos grandes. E aí chegou um momento que os capangas do coronel falaram: a gente vai te matar e tal. E iam no meu trabalho para me ameaçar, sabe? Então é muito ruim. Aí eu falei: quer saber? Final do ano tá chegando, eu vou, depois de um ato que a gente fez e que a polícia tentou me prender lá, a gente conseguiu correr daquilo. Falei: quer saber? Eu vou dar um tempo aqui, senão de fato vai ficar muito ruim para mim. E eu vim com amigos pro Espírito Santo. Quando eu cheguei aqui, no mesmo minuto que eu cheguei, fui pra praia, falei: pô, vou relaxar. Eu conheci uma pessoa e casei com essa pessoa. E aí, depois, quando a gente foi casar, inclusive, eu mandei uma carta agradecendo ao coronel pelas ameaças que ele fez. E aí foi isso. E por 6 anos eu tive o Espírito Santo como uma segunda casa, cara. Vinha sempre para Anchieta, para Guarapari, para Vitória. Me encantei com esse estado, né? Porque, de fato, é um lugar que
as pessoas sabem muito menos do Espírito Santo do que deveriam, porque é um estado muito bonito, de um povo batalhador, de origens ancestrais aqui, de processos de luta tão inspiradores, né, cara? O lugar que tem aracruz-celulose, fíbria, todas as violações do norte do estado, lugar que tem onde o Rio Doce desemboca no Oceano Atlântico, com todas as violações que aconteceram com o Rio Doce, lugar que tem Samarco, que tem Vale, onde a população de Vitória respira pó preto por conta dessa situação, onde a população de Anchieta e de Ubu vive com todas as violações da Samarco ali, com mega projetos que sempre quiseram se instalar nessa região. É um lugar estratégico também, importantíssimo de luta. E o Espírito Santo me encantou também por isso, assim, fala, poxa, é um lugar onde estão acontecendo coisas incríveis, importantes também para o nosso futuro e que as pessoas sabem muito menos do que deveriam. Para mim, o Espírito Santo deveria ser um lugar que o Brasil tem muito mais carinho do que de fato tem. Então, assumi isso também, de falar, poxa, eu quero falar mais desse lugar. Até as praias, cara, eu sempre ouvi falar só de Guarapari e tal. Quando eu fiz uma caminhada aqui de 4 dias, aquela caminhada, eu vi que o litoral do Espírito Santo é lindo, velho. É realmente impressionante, assim, quando conheci mais. Então, eu me encantei com esse lugar. Estou há muito tempo sem vir aqui e estou feliz de estar de volta. Assim. Vocês, de fato, vivem num lugar muito especial do nosso país e eu espero que vocês consigam cada vez mais manter esse lugar tão especial e bonito como ele deve ser e resolver os problemas sociais daqui, que são muitos, né? Certamente. Bom, seja sempre bem-vindo, né? Valeu. Eu vou, para terminar, não podia deixar, né, de perguntar, você está aqui devidamente até paramentado, né, sobre a questão da Palestina, né? Você esteve acompanhando muito de perto lá, né, na região ali da fronteira. Como é que você está vendo esse processo? O Lula estava certo? É um genocídio? O que está acontecendo? O que você, chegando perto, também conseguiu, de perto e de longe, enxergar dessa situação? Vitor, tu sabe que eu comecei a acompanhar a situação da Palestina em 2005, 2006, quando eu estava começando a me politizar. E naquele momento estava acontecendo processos muito críticos mesmo, né? Em 2006 teve uma guerra, Israel invadiu o Líbano, Israel começou o processo de cercamento de Gaza, que concluiu no ano seguinte, em 2007, e desde então Gaza está cercada por mar, por ar e por terra, né? O povo vive desde aquela época, crianças que nasceram e nunca viram um avião comercial na vida, que nunca viram a vida fora dos muros, de uma área que é do tamanho do plano piloto de Brasília, cara. Ali 365 quilômetros quadrados, vivem 2.300.000 pessoas. E essas pessoas estão agora já há 5 meses sofrendo bombardeios terríveis, que já mataram mais de 31.000 pessoas, mais de 14.000 crianças. 70% das pessoas que morreram dessas 31.000 são mulheres, crianças e idosos. E que agora estão sofrendo os efeitos mais críticos de 5 meses de bloqueio de fome, cara. A fome e a sede estão sendo usadas como arma de guerra. Então agora já morreram mais de 30 pessoas reportadas à morte pela OMS, pela Organização Mundial da Saúde, por fome, ou seja, desidratação e subnutrição. E isso é uma coisa terrível de se pensar, assim. Pensar que as pessoas estão... Não é que lá falta alimento. Tem mais de 2.000 caminhões na fronteira de Rafah, no Egito, que Israel simplesmente não permite entrar. Agora os países estão se rebelando contra a extrema-direita, o governo sionista de extrema-direita de Netanyahu no Israel, estão fazendo entregas aéreas. Só que Israel está bombardeando. Hoje mesmo bombardeou uma entrega que tinha sido feita pelo governo do Egito e da Bélgica, caíram as entregas de comida e logo depois veio o bombardeio de Israel. Então, a gente está falando de massacre. É de fato um genocídio, que não é um genocídio só de agora, desses mais de 150 dias, é um genocídio que é continuado, fruto de um processo, de um projeto racista e colonial europeu, que é o sionismo. O sionismo não é o judaísmo. O judaísmo é tanto uma religião como uma origem étnica que merece ser respeitada, que o povo judeu merece todo o direito a se realizar na vida, que merece todo o direito ao respeito, né, como todas as outras origens étnicas e religiosas. Diferente disso é o sionismo, que é uma ideologia que tenta se apropriar do judaísmo, assim como a gente vê a extrema-direita aqui tentando se apropriar do cristianismo e fazendo coisas horríveis, falando que está falando em nome de Jesus. O sionismo faz isso com o judaísmo. E faz com que essa ideologia execute um projeto lá que as principais organizações de direitos humanos, como a Human Rights Watch, a Anistia Internacional, a própria ONU, reconhece como um estado de apartheid, cara. Apartheid e colonialismo lá. E eu estive lá em 2019, Vitor, eu já lia muito sobre isso. Ano passado eu estive no Egito, né? Mas antes eu já estive na Palestina. Eu já lia muito, já atuava muito sobre isso. Cara, o que eu vi ali eu não conseguia nem imaginar. Eu não imaginava que existia, cara. Eu já estive em tantas favelas, territórios indígenas, territórios camponeses no Brasil. Estive em países críticos, como Honduras, El Salvador, mesmo Cuba, com tantas situações. Já tive em muitos lugares de conflito, assim. Nunca vi nada parecido com o que o povo palestino sofre. Inclusive,
Quando Nelson Mandela, quando terminou o apartheid, Nelson Mandela e Patrick Lumumba foi lá, e Desmond Tutu foi lá, inclusive, quando Desmond Tutu chegou na Palestina, ele falou, olha, o que nossos irmãos palestinos sofrem é pior do que a gente passou no apartheid na África do Sul. Então, é uma ideologia racista e supremacista, que é o sionismo, que executa um projeto de genocídio e limpeza étnica desde 1947, 1948, 1949, quando cria o Estado de Israel e toma 78% daquele país, que em 1967, na Guerra dos 6 Dias, assume o controle de 100% daquela região e que estrutura um estado de colonização e apartheid, e que nesse momento está levando a uma crise total ali. Então, Lula estava correto, na minha opinião. Demorou mais que devia, porque o Lula poderia ter falado isso desde o dia 1. O Lula sabe, o Lula conhece muito bem a causa palestina, sempre foi um aliado histórico dessa luta. E Lula pode se posicionar como Mandela, como Gandhi, como os gigantes da história que nunca aceitaram a violação do povo palestino. Mandela falava, sabemos que a nossa realidade não vai ser completa enquanto o povo palestino não for livre. Gandhi falava uma coisa mais óbvia ainda, falava, olha, a Inglaterra é dos ingleses, a França é dos franceses, a Palestina é dos palestinos, e tentar fazer uma imposição judaica naquela região é uma crueldade. Então, Angela Davis também falava, Malcolm X também falava, os gigantes da história nunca aceitariam uma violação como aquela, nunca aceitaram. Lula poderia ter se apequenado e silenciado, mas Lula não. Lula resolveu falar e gerou um impacto muito grande, inclusive uma represália muito grande, mas por falar o certo. Mas nós temos que sair das palavras agora e romper relações com Israel, nunca mais parar de falar. Lula ficou muito tempo sem falar, muitos dias sem falar isso da violação que estava acontecendo. E agora é hora de ter medidas práticas. Romper os contratos militares, muitos assinados durante o governo Bolsonaro. Já fez isso, inclusive. Exatamente. Expulsar esse embaixador terrível que atua no Brasil, projetando o Bolsonaro, projetando a extrema-direita, convidando eles para ir para Israel, inclusive agora, que recruta jovens brasileiros para irem lá como voluntários lutar no exército de Israel. Isso é um absurdo. Então, nós temos que, de fato, levar, se de fato é um genocídio, se de fato é uma ideologia racista e supremacista, nós não podemos ter acordo com isso. Nós não podemos manter essa máquina de destruição funcionando. Não dá para ter um acordo de livre comércio do Mercosul com Israel. Então, não dá para ter acordos de convênios universitários, não dá para ter acordos militares, não dá para ter as forças armadas de vários estados usando armas que são testadas contra o povo palestino para matar a nossa juventude preta periférica aqui no Brasil. Então, sistemas de espionagem, como o software First Mile, que espionou durante o governo Bolsonaro pessoas de movimentos sociais, eu inclusive, não dá para a gente comprar essa tecnologia para fazer mal ao nosso próprio povo e fomentar mais ainda um genocídio contra o povo palestino, né? Então, é um povo de uma resiliência impressionante também, de uma resistência, uma força extraordinária, né, Vitor? O povo palestino passa nesse momento porque povo nenhum na história merecia passar, que o povo judeu não merecia ter passado nas mãos do nazismo, que o povo sul-africano não deveria ter passado na mão do apartheid, que os nossos povos indígenas, que o povo negro não deveria ter passado na mão do colonialismo, né? E nós precisamos interromper isso, cara. Não dá para aceitar o assassinato de crianças. Ninguém que não foi abduzido pela ideologia capitalista, sionista, imperialista, aceita o que está acontecendo. Mesmo as pessoas que são enganadas no seu templo religioso, quando numa igreja universal se leva uma bandeira de Israel, a pessoa não se sente bem, não se sente feliz vendo o assassinato de crianças, né? Então, estamos fazendo o possível para lutar essa grande causa da humanidade, né? Você tem acompanhado muito nas redes, né? Então quem se interessa pela questão palestina, tudo que a gente debateu também, né? Sim. Vou recomendar aí, seguir. É @Thiago Ávila Brasil, não é isso? Instagram. É isso. O YouTube canal Bem Vivendo. Bem Vivendo, Thiago Ávila, _Bem Vivendo, você vai encontrar lá. E outras redes foram excluídas desde outubro na causa palestina. 2 contas minhas do TikTok, maiores do que o meu Instagram, inclusive, foram permanentemente banidas. E é parte do que a gente vive, né? Essas redes não são nossas, não são as nossas ferramentas, mas a gente vai fazendo o possível. E nunca vamos nos calar, né? Podem deletar quantas páginas forem, que se for para estar nessas ferramentas, é falando a verdade, falando o que tem que ser dito, né? Muito bem. Lembrar também para quem não segue ainda, seguir também o Século Diário, nosso canal no YouTube. Agora vai ter opção aí também para quem quiser assinar, apoiar, né? Massa. E também estamos aí no Instagram, @TV Século, no YouTube como Século Diário, também nas plataformas de áudio para ouvir todos esses programas, né? Tudo gratuitamente, mas quem assinar vai ter aí alguns benefícios, alguns agrados aí e vantagens. Então é isso, Thiago. Muito obrigado pela presença, pela visita. Volte sempre. Seguimos aí atentos e acompanhando aí os desdobramentos aqui no estado e no Brasil, né? Valeu, Vitor. Foi um prazer. Sigam mesmo, viu, gente? O Século Diário é um jornal de uma trajetória muito grande, de uma importância muito grande. Eu dou muito valor pro trabalho de vocês. Tamo junto, meu irmão.
É isso aí, 24 anos já aí na resistência. E lembro também, né, além do nosso trabalho aqui de vídeo, de áudio, a gente tem uma equipe de jornalistas que está todo dia trazendo notícias, informações e análises sobre o Espírito Santo especificamente. Então você pode acessar lá no seculodiario.com.br as últimas notícias e também os nossos programas aqui também estão lá. Nossa. É isso, obrigado. A gente volta, né, com a entrevista do Século toda terça-feira às 18 horas e também temos outros programas aí ao longo da semana para você acompanhar. Obrigado, até logo. Valeu. Entrevista do Século. Conversas para pensar a realidade e a transformação do Espírito Santo.